Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus nesta noite por estarmos aqui para adorar e cultuar ao Senhor, independente das circunstâncias e adversidades. Vemos que Deus já está operando desde o início em nosso meio para a honra e glória do Senhor, e há de continuar operando. Gostaria de ler aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Diz a epígrafe: o plano para tirar a vida de Jesus. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Meus amados irmãos e irmãs, obreiros do Senhor que se encontram à minha retaguarda, nesta noite nós vemos aqui o evangelista Mateus escrevendo essa passagem bíblica, relatando, aleluia, uns acontecimentos que precederam a crucificação de nosso Senhor. Nós vemos aqui que após Jesus ter dado uma série de ensinamentos, ele chama os seus discípulos e fala que dali a 2 dias seria a Páscoa, e onde seria celebrada a Páscoa. E diz o texto bíblico que aonde nesse período o Filho do Homem haveria de ser entregue para ser crucificado. Porém, diz a Bíblia Sagrada que nesse interim nos mostra a reunião dos principais sacerdotes, que haviam ali os anciãos do povo, e todos correram para o palácio do sumo sacerdote chamado Caifás. Para quê? Para armar, para ver como que se daria aquele conluio todo para tentar matar o Senhor Jesus, aquela conspiração toda que eles estavam armando, arquitetando nas ocultas. Porém, diz a palavra de Deus que eles não queriam causar alvoroço ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles sabiam que era época da Páscoa, e como época da Páscoa haveria de chamar a atenção do povo, então ia causar um tumulto, e eles não queriam isso, porque senão daria errado o seu plano. Todavia, a palavra de Deus nos mostra que eles queriam matar o Senhor. Porém, a Bíblia diz que o Senhor Jesus haveria de ser morto, porém não de qualquer forma, não de qualquer maneira como eles queriam. Muitas das vezes Jesus certa feita estava pregando ali em Cafarnaum,
fiel e verdadeira. E o texto bíblico, ora doravante, nos mostra que ele foi crucificado para que se cumprisse o plano redentor. E por isso eu e você estamos aqui nesta noite para o adorar, para o servir, para o engrandecer, porque um dia Jesus morreu para salvar as nossas vidas, para salvar que nem aquele senhor ali, aquele rapaz por nome Marcos, que hoje na escola bíblica dominical ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, reconciliou. Quando o presbítero Kleber fez no final da lição da escola dominical ali as considerações, ele se ajoelhou em reconciliação, ou